Olá, minha irmã. Hoje é o nosso dia 2 do Advento e o nosso tema é Eternamente Saciadas. Eu quero convidar você para abrir lá em Êxodo 16, do 1 ao 10. O texto diz o seguinte: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei, para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu as suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel: apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. Ontem nós falamos que Jesus é o maná, o pão vivo que desceu do céu. E no texto de hoje nós estamos vendo o momento em que Deus passou a enviar o maná. Isso aconteceu porque o povo que havia saído do Egito estava perambulando pelo deserto. Passou a reclamar de fome. Eles reclamavam que eles não tinham o que comer. E naquela circunstância, eles começaram a murmurar e se lembrar do Egito. Eles falam saudades das panelas cheias de carnes, das cebolas, dos alhos que nós tínhamos lá. Rapidamente eles se esqueceram de tudo aquilo que o Senhor havia feito e de como eles mesmos estavam reclamando e clamando para que Deus os libertasse do Egito. Não é diferente de nós, né, minhas irmãs? Muitas vezes nós somos rápidas em nos esquecermos daquilo que o Senhor fez por nós e passamos a reclamar das bênçãos que Deus nos deu. A gente pode até olhar para esse texto e pensar que absurdo esse povo ingrato. Mas quantas vezes nós também não somos ingratos com as bênçãos que o Senhor nos dá? Reclamamos da casa que o Senhor nos deu, do marido que o Senhor nos deu, dos filhos que o Senhor nos deu, de tantas e tantas coisas, trabalho, tantas coisas que o Senhor nos deu para a sua glória. E apesar da murmuração do povo de Israel, Deus foi gracioso e enviou maná e cordonizes do céu para alimentar esse povo. Esse texto nos lembra que mesmo quando nós somos infiéis, assim como diz Hebreus, o Senhor permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Por graça e misericórdia, ele enviou alimento do céu, ele enviou provisão, ele enviou carne, ele enviou pão diariamente. E ele enviava o dobro de provisão na véspera do Shabá, para que o povo não precisasse trabalhar e descansasse, tendo do que se alimentar. Nós precisamos lembrar que esse texto é uma sombra da provisão que o Senhor enviaria em Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira provisão que Deus deu. Senhor nos libertou da escravidão do pecado e Ele nos alimenta, Ele nos sacia com o pão da presença, com a vida de Cristo. Nós temos o alimento que nós necessitamos, a provisão. Cristo é quem nos sacia. E quando Moisés diz: vocês não estão reclamando de nós, vocês estão reclamando do Senhor. Isso nos lembra que as nossas murmurações são sempre uma queixa contra Deus. Ainda que a gente não tenha coragem suficiente de olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não fez isso, o Senhor está fazendo isso comigo. Mas no fundo, toda murmuração é contra Deus. E eu quero te convidar nesse dia a olhar para tantas bênçãos que o Senhor já fez por você e a agradecer: Senhor, obrigada por esta, aquela outra bênção. Lembre-se das coisas que o Senhor fez, lembre-se da salvação em Cristo Jesus. Nós somos eternamente saciadas, o Senhor nos alimenta, Ele é a nossa provisão. Que o seu coração não se esqueça e seja grato por isso. Nesse dia eu te convido a fazer a oração que está aí no nosso devocional
e agradecer a Deus por tamanha provisão nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.